Pronto, bom dia. Vamos começar a nossa revisão. E eu quero que vocês me falem qual é a dúvida de vocês, que na verdade agora é para a gente tirar dúvidas, né? Então vamos conversar sobre os métodos de diagnóstico. Começando aqui pelo radioimunoensaio. Peguem as atividades que vocês fizeram para a gente conversar sobre elas, por favor. Professora, Oi, pode falar, Leila. é para pegar todas as atividades, é? Isso, para a gente ir conversando sobre elas. Vamos começar com o radioimunoensaio. Bom dia a todos. Quem já tiver em mãos, a gente pode começar, tá? Tá com a tua atividade aí, Virna? Vamos conversar um pouquinho sobre o radioimunoensaio? Eu acabei de pegar ela aqui para fazer que eu tive que dar uma corridinha. Até cansei. Eu tô olhando aqui pro lado, que é porque eu tô vendo também no meu computador. Eu tive que pegar ela no meu quarto. Tá aqui. Peguei. Tá, vamos lá. O que que a gente precisa saber? Esses testes que nós estamos falando agora, a partir da segunda verificação, eles são técnicas onde a gente vai empregar um antígeno ou um anticorpo marcado, né? Então, geralmente a gente vai utilizar um conjugado enzimático e alguma molécula que demonstre a cor, né? Que envolva a cor, que são os fluorocromos, né? Ou radioisótopos. Também a gente pode utilizar enzimas que já vão estar conjugadas com substratos cromógenos ou enzimas com substrato luminescente. Bom, o que vocês querem saber, na verdade, sobre o radioimunoensaio? Porque a aula a gente já teve, né? Hoje a gente vai tirar dúvidas. O que vocês querem saber? O que é o radioimunoensaio? É um método sensível para análise quantitativa das reações antígeno-anticorpo. Mas pelo nome lá que a gente viu naquele dia lá no laboratório, tu lembra do que eu posso tirar aqui pelo nome de radioimunoensaio? É um teste que utiliza... eu não lembro da sua explicação, professora. O que é o rádio? São ondas. Ondas ou... Mas falando na química, o que é? É um composto, né? Uhum. Então, radioimunoensaio é um tipo de diagnóstico onde nós vamos utilizar compostos químicos, principalmente rádio. Como é o nome? Vocês lembram lá o nome? Radioisótopos. Isso, radioisótopos. Então, nós vamos utilizar radioisótopos para poder a gente fazer o diagnóstico. Se a gente vai utilizar radioisótopos, é um tipo de diagnóstico comum, qualquer laboratório pode ser feito? Não.
Quais são, então, o que que eu preciso ter no meu laboratório para que eu possa fazer esse tipo de diagnóstico? Já que eu não posso fazer em qualquer laboratório, o que que eu necessito ter para fazer esse diagnóstico? Você não pode fazer em qualquer laboratório, lugares específicos, né? Mas o que que eu preciso ter? Eu vou trabalhar com radioisótopos. O que que o radioisótopo é? Ele é danoso à saúde? Ele vai causar... Eu posso jogar ele em Radiações. qualquer lugar? Eu posso fazer de qualquer jeito? Eu tenho que ter um manipulador que seja treinado? Sim, precisa ter uma pessoa treinada, né? Equipe treinada para fazer e também por ele apresentar perigos, né? No meio ambiente para a gente também, né? Certo. Olha, meu Deus, estou com medo da prova. E eu tentei colocar da forma mais simples. Acabei de cadastrar a prova ali Pois no é, sistema. pronto. Mas vocês não estão me respondendo nada, então vai ser difícil. Certo, dentro do rádio imunitário, então o rádio imunitário o que que é? É um tipo de diagnóstico imunológico onde eu vou utilizar compostos radioisótopos. Esses compostos, eles ficam por muito tempo viáveis ou eles são instáveis? Eu acredito que seja instável, assim. Eu lembro da senhora falando Isso, isso. eles são instáveis, eles podem causar danos à saúde, não podem ser jogados no meio ambiente, né? É um tipo de diagnóstico que ele apresenta alta sensibilidade, especificidade, porém, por conta dessa instabilidade do radioisótopo, né, a gente não consegue utilizar por muito tempo, tá? Então, isso é uma desvantagem do teste. Então, a gente sabe que tem um risco operacional, um risco ambiental, subjetividade da imagem, né? Aqui, são os marcadores que a gente pode utilizar, né? Eu posso utilizar aqui o iodo 125, que é o radioisótopo mais comum utilizado, o triste, o carbono. Então, lembrem-se, no rádio imunoensaio, a gente não utiliza enzimas, a gente utiliza compostos, né, de radioisótopos, tá bom? Para servir como marcador. Dentro desses tipos de diagnóstico, dentro do rádio imunoensaio, nós temos principalmente de competição com antígeno marcado, de competição com anticorpo marcado, de sanduíche ou de captura com antígeno marcado e para detecção de IgE. Como é que vai funcionar de uma forma simples? Quero que vocês me expliquem como é que vai funcionar esse tipo de diagnóstico para competição com antígeno marcado. Se eu vou fazer um teste de detecção com antígeno marcado, o que que eu vou buscar no soro do paciente? Um Buscar anticorpo. anticorpo. Buscar o anticorpo, muito bem. Então, se eu vou buscar um anticorpo ali no soro do paciente, o que que eu tenho que ter primeiro ali dentro do meu tubinho? Lembrem-se que eu vou buscar o meu antígeno marcado. Não, presta atenção. Eu vou buscar, a gente confundiu com a Elisa. Aqui eu vou buscar o antígeno marcado e ele é de competição. Não confunda com direto e indireto. Ele é de competição. Se eu vou buscar um diagnóstico de competição por antígeno marcado, o que que eu vou buscar no soro do paciente? Anticorpo. Não. O que que vai estar marcado aqui para mim nesse tipo de exame? Qual é o nome da técnica? Rádio imunoensaio de competição com antígeno marcado. Ah, Se eu tô me você confundindo aqui. Isso, se ele vai competir e eu tenho um antígeno marcado, o que que eu vou buscar no soro do paciente? Com anticorpo. Não, olha só. Não. Se eu tenho um teste de competição, eles vão competir.
e eu tenho um antígeno marcado, ele vai competir com qual outra molécula não marcada? O antígeno também. Com antígeno também, muito bem. Então, prestem atenção. O radioimunoensaio de competição com antígeno marcado, ele vai buscar no soro do paciente um antígeno, só que ele não vai estar marcado. Por que ele não está marcado? Porque eles vão competir ali pelo local, né, de ligação. Tá, então tudo bem. Eu tenho dois antígenos, um marcado e um não marcado, competindo pelo local de ligação do anticorpo. Então, ali no fundo do meu tubo, eu vou ter o quê? Primeiramente, o anticorpo marcado ou não marcado? Um anticorpo não marcado. Isso, eu vou ter um anticorpo não marcado, porque o que vai me mostrar a coloração é esse antígeno que já vem no kit. Então, primeiramente, eu tenho meu anticorpo que não está marcado lá no fundo do tubo, vou colocar a amostra do paciente, né, e vou colocar a substância que vem com meus antígenos marcados que vem ali no kit. Então, eles vão competir pelo local de ligação, né, e vai ser inversamente proporcional. Lembra lá? Quanto menor for a intensidade da cor, tipo, eu não tenho cor nenhuma, né? Ele vai ser o quê? Positivo ou negativo? Lembre-se que o que eu vou usar no kit é o antígeno marcado. E do soro do paciente é o antígeno não marcado. Se eu tiver ausência de cor, é positivo ou negativo? É negativo. Se eu tiver ausência de cor, é positivo ou é negativo? É positivo, professor. É positivo. Oi, não entendi? Por que é positivo? Porque o antígeno marcado seria do próprio teste. Aí quando Isso, não dá a fluorescência, quer dizer que é o próprio antígeno do isso. paciente. Muito bem. Então, no teste diagnóstico de competição com antígeno marcado, eu vou fazer a busca por antígenos que estão presentes no soro do paciente e a coloração vai ser inversamente proporcional. Por quê? Se tiver muito antígeno no soro do paciente, eu não tenho cor, porque ele não está marcado. Então, quanto mais antígeno tiver, maior a probabilidade dos antígenos que estão no soro do paciente se ligar, e aí eu não vou ter coloração alguma. Mas, em contrapartida, se eu tiver muita cor, significa que o teste eu tenho ali mais coloração que veio no kit, tá bom? É isso que eu quero que vocês lembrem. Vocês não vão conseguir lembrar o que vai ser feito em cada técnica, porque é muito difícil, é muita coisa. Então, eu quero que vocês lembrem pelo nome do teste, tá bom? Então, aqui, outra coisa que eu quero... Professora, Oi. eu estava entendendo que quanto mais o antígeno, menor era a leitura. Isso, a coloração, quanto mais antígenos onde? No anticorpo. Não, peraí, eu não entendi. Quanto mais antígenos, depende de quanto mais antígenos de onde. Se a gente está buscando o Na amostra, antígeno, professora. Na amostra, quanto na mais amostra, antígeno, isso, na quanto mais amostra. antígeno na amostra, menor vai ser a coloração. Então, eu não tenho cor nenhuma, né? Sim, Se eu não sim. tenho cor e eles estão competindo, aí o resultado, ele vai ser o quê? Positivo, nesse sentido. Eu não tenho cor e eles estão competindo. Se eu tenho muita cor, e eles estão competindo, aí o resultado vai ser o quê? Negativo, porque o que mais se ligou está certo. Vai ser o antígeno do kit, tá certo? Deu para entender? Muita cor, negativo, porque o que mais se ligou foi o antígeno do kit. Zero de cor, positivo, porque o que se ligou foram os antígenos presentes na amostra do paciente, certo? Certo? Tudo bem, Leida? Tá, agora a gente esclareceu melhor a situação. Já estava aqui bolando aqui, ficando. Certo. Então, bora lá. Sanduíche. Eu preciso muito que vocês lembrem desse tipo de teste. Por quê? É um teste que é o diferencial, né? Então, se eu tenho um sanduíche ou captura de antígeno, né? Eu vou capturar antígeno. O que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer aqui nesse tipo de teste?
A fixação dos Ele consegue. anticorpos não marcados na fase sólida. E eu vou ter o quê? Primeiramente, eu vou ter, se eu estou procurando o antígeno, eu vou ter ali o meu anticorpo que vai estar na fase sólida, né? No anticorpo não marcado. E eu estou procurando antígeno que vai estar onde? No soro. Soro do paciente. Muito bem. Certo. Eu coloquei aqui. Então, aqui a gente tem a etapa de fixação, que eu coloquei meu anticorpo não marcado. Vou colocar a amostra do paciente, né? Que vai ter aquele antígeno específico. Depois eu vou colocar o quê? Um anticorpo que vai capturar. Então, eles vão formar o sanduíche. Um anticorpo, um antígeno e um segundo anticorpo. Certo? O segundo anticorpo é o anticorpo que vai estar marcado, para que eu possa ver a coloração. Tá bom? Conseguiram entender? Conseguiram entender? O que vai formar o sanduíche? Eu tenho um anticorpo não marcado na fase sólida, a amostra do paciente que vai ter o antígeno e um segundo anticorpo que vai estar marcado para me mostrar a coloração. Certo? Aqui, voltando aqui nesse teste, eu tenho um de competição com antígeno marcado e eu tenho um de competição com anticorpo marcado. Eu posso ter aqui, por exemplo, o meu sanduíche, o meu teste de sanduíche, né? O meu radioimunoensaio de sanduíche para anticorpo, só para anticorpo, sem o antígeno. O que vocês acham? Todo mundo calado, meu Deus. Para a gente procurar anticorpo, é? Por exemplo, aqui, eu posso ter o meu teste do tipo sanduíche para captura de anticorpo? Falando aqui da técnica. Acho que sim. Se colocar o antígeno na superfície sólida, aí se no soro do paciente tiver anticorpo, aí depois a gente coloca mais o antígeno marcado. Acho que sim. Aqui na verdade, tá certo o que você está falando. Só que para o radioimunoensaio, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, principalmente, o de competição com antígeno marcado, o que eu vou procurar no soro do paciente é um antígeno não marcado. O de competição com anticorpo marcado, o que eu vou procurar no soro do paciente? Com anticorpo não marcado, né? E esse de sanduíche, ele apenas é de antígeno. A gente tem outro aqui, mas eu não quero que vocês confundam, porque aqui eu só uso anticorpo. Então não é um sanduíche, porque não tem um sanduíche de pão, certo? Então aqui, nesse caso, os principais testes de radioimunoensaio são de competição, que eu posso utilizar tanto para quê? O que eu posso fazer no de competição? Olhando. Tá compartilhando o slide com vocês? Tô, né? Tá, professor. Tá. Então, aqui, o de competição, eu posso ter tanto de quê? Tanto de antígenos quanto de anticorpos marcados. Isso, é muito importante vocês lembrarem disso. Por quê? Não são para todos os exames que a gente tem de competição para os dois tipos de moléculas, de anticorpo quanto de antígeno. Então, os tipos de radioimunoensaio mais importantes são de competição, porque eu posso fazer tanto o antígeno quanto de anticorpo. O de captura, porque ele é só de antígeno, não esqueçam disso. E o de detecção de IgE é o quê? De anticorpo, porque o IgE é uma imunoglobulina, tá bom? Então, a imunoglobulina é um anticorpo. Então, lembrem aí, de competição para antígeno e anticorpo, de sanduíche para captura de antígeno e para detecção de IgE, que é um anticorpo, certo? Aqui, em relação à vantagem e desvantagem, o que vocês podem me falar? Só pelo nome do teste, qual é a vantagem? Tem Qual é a elevada vantagem? especificidade. E isso que mais?
Permite medidas rápidas e precisas. Isso. Que mais? Eu preciso de muita amostra ou eu posso trabalhar com pouca amostra? Pouca amostra. Pouca amostra. Então, eu tenho elevada sensibilidade, especificidade, pouca amostra, né? E as desvantagens do teste? Possuem elevado custo dos materiais radioativos. Tá. Então, eu vou voltar aqui na questão dos tipos. Eu posso fazer um teste de radioimunensaio de sanduíche ou captura tanto de antígeno quanto para anticorpo? Posso? Entendi. Eu posso fazer um teste de radioimunensaio de sanduíche tanto para antígeno quanto para anticorpo? Não, nesse caso, não. Não, só de antígeno, né? Muito bem, lembre disso. Eu posso utilizar no radioimunensaio componentes de radioisótopos como o trítio, o carbono, o iodo. Posso utilizar? Pode, né? Posso utilizar. Eu posso utilizar nesse teste substratos enzimáticos para poder me dar a coloração? Não. Não, eu não posso utilizar o substrato enzimático. Onde eu posso utilizar um substrato enzimático? Vocês lembram qual é o teste que a gente utiliza, substrato enzimático? Onde é que eu posso utilizar um substrato enzimático onde ela vai fazer a quebra daquela molécula, né? E a gente vai conseguir visualizar uma coloração diferente. Quais são os testes? Quais são os testes? Meu Deus do céu. Eu não queria que ninguém ficasse comigo, não. Isso aqui é tão... A gente estudou, legal, a gente fez exercício, mas parece que não fixou muita coisa, não. Doutora, porque assim, a senhora está explicando algo que não sei lhe explicar exatamente. Porque, Porque olha eu tenho só. que responder. Porque, tipo assim, o teste que eu estou pensando aqui, que a senhora quer Uhum. saber, se é um anticorpo, com anti-A, essas coisas, com anti... Tá entendendo? Aí tá meio complicado. Não, olha só, presta atenção. Dentro desses testes que a gente está falando agora, o que a gente tem? A gente tem todos os testes que são marcados. Só que uns a gente não vai utilizar enzimas para fazer essa identificação se é positivo ou negativo. O principal teste que a gente utiliza a enzima é o ELISA, né? Então o ELISA ele já tem o nome da enzima, é um teste imunoenzimático. Então o principal teste que a gente vai fazer a utilização da enzima é o ELISA. O imunistoquímico eu vou utilizar um composto químico para fazer a marcação. O quimiluminescência eu vou utilizar uma enzima, tá? Então, ELISA, quimiluminescência. O radioimunisótopo, o radioimunissaio eu vou utilizar compostos radioativos para fazer a identificação. Então, são essas coisas que eu preciso que vocês saibam. Porque eu não posso perguntar algo muito específico da técnica, porque senão vocês não vão conseguir lembrar, porque é muita coisa. Mas o que eu posso perguntar? Qual é a diferença entre um e outro? Por exemplo, todos esses testes que a gente está fazendo agora são utilizadas substâncias cromógenas? Sim, são utilizadas. Outra coisa, eu não vou perguntar para vocês como é feito cada técnica, mas eu posso, por exemplo, perguntar se dentro do diagnóstico de radioimunensaio eu posso utilizar, vamos dizer, eu posso fazer para todos os tipos de teste que estão dentro do radioimunensaio de competição. Eu posso fazer tanto para antígeno quanto para anticorpo? Posso, não é? Desde que eles sejam de competição. Então, está mostrando aqui, eu posso fazer de antígeno ou de anticorpo. Agora, o que eu não posso perguntar para vocês é como é feita a técnica. Porque aí vai ficar mais complicado.
Mas, por exemplo, eu posso também perguntar se no tipo de teste de sanduíche ele é feito para anticorpo e para antígeno. Não, ele é feito só para antígeno. Então, eu estou tentando pegar coisas assim que são muito superficiais para ver se vocês conseguem entender o que eu estou querendo passar do método para vocês. Entendeu? Então, é só pensar um pouquinho, que na hora da prova também não vai estar tão complicado assim. Claro que eu estou perguntando coisas a mais para eu saber o que vocês estão entendendo ou não. Mas eu também preciso que vocês me perguntem, eu não entendi isso, é isso que está certo, eu preciso que vocês conversem comigo. Olha, por exemplo, aqui, o que vocês podem me dizer sobre imunofluorescência? O que a gente utiliza na imunofluorescência? Fluorocromos. A gente utiliza também, né, esses fluorocromos, onde eles vão mostrar a cor. Então, dependendo do comprimento de onda, é uma cor diferente. Eu posso fazer essa visualização no teste de imunofluorescência a olho nu, ou eu preciso de algo específico para fazer essa visualização da cor? Precisa de um microscópio adequado, né? Isso, muito bem. Então, qual é o diferencial dessa técnica? Além da gente utilizar fluorocromos, a gente vai precisar de um microscópio adequado, senão a gente não consegue fazer a observação, tá? Eu posso utilizar uma enzima aqui nesse teste, nesse tipo de teste? A gente utiliza compostos enzimáticos para que eu saiba se é positivo ou negativo? Eu posso utilizar uma enzima nesse tipo de teste? Eu acabei de falar para vocês os dois tipos de teste que a gente utiliza enzima. ELISA e quimiluminescência. Se eu não sei o que eu utilizo na imunofluorescência, mas eu sei que só tem dois tipos de testes que eu utilizo a enzima, eu posso utilizar a enzima nesse teste? Não. Pelo amor de Deus, não, né? Não, porque eu não preciso saber de todos os testes? Não, eu preciso saber dos dois que eu utilizo a enzima. Então, não utilizo a enzima aqui, porque o que vai me dar coloração aqui? Fluorocromo. O fluorocromo, muito bem. Então, desse teste, o que eu posso dizer? Que é uma técnica, né? Que eu posso ver antígeno anticorpos. É uma técnica sensível, específica, né? Onde eu vou utilizar fluorocromos para fazer a visualização da cor, mas eu não vou conseguir observar a olho nu, então eu preciso de um microscópio, né? Específico para a realização dessa técnica. Como eu estou lidando com compostos químicos, qualquer laboratório pode fazer esse tipo de diagnóstico? Qualquer laboratório pode fazer esse tipo de diagnóstico? Creio que não. Por quê? O que está escrito aqui nesse slide? Pelo amor de Deus, leiam para mim. Por que não é qualquer laboratório que pode fazer esse tipo de teste? Por causa dos riscos. Riscos à saúde. Então, o manipulador, ele pode sofrer dano ocular e até chegar a ficar cego. Ele tem a possibilidade até de ter câncer, porque são compostos cancerígenos, né? Se entrar em contato com a pele, também pode ter alterações de pele, pode ter alterações estomacais, se por um acaso ele foi feito a ingestão, né? Ele também é tóxico para o meio ambiente. Então, não é qualquer laboratório que a gente consegue fazer a utilização, né,
desse tipo de teste, porque eu preciso de uma biossegurança muito fiel a todos os parâmetros de risco biológico, principalmente para a manipulação e para o descarte daquela amostra. Então, o que é a imunofluorescência? É um teste, né, imunológico, onde eu vou ter principalmente a localização, né, de antígenos em tecidos ou células. O que eu vou utilizar nesse teste? Fluorocromos. Eu vou utilizar a enzima? Não, porque a enzima quebra a molécula, mas o fluorocromo ele já mostra a coloração. Nesse tipo de teste, eu posso utilizar um microscópio normal? Não, eu tenho que utilizar um microscópio específico, né, para que eu consiga observar, que é o microscópio de fluorescência. É um teste que não é muito utilizado em todos os laboratórios por conta dos riscos à saúde, principalmente em relação ao manipulador e ao descarte da amostra, tá? Aqui, qual é a diferença? O que vocês acham? Qual é a diferença da imunofluorescência direta para indireta? Tem uma diferença apenas. Qual é a diferença? Jesus amado. De uma forma geral, nem imunofluorescência, mas eu estou falando, de uma forma geral. Qual é a diferença de um teste direto para um indireto? Porque a indireta é dupla, né? O que eu vou utilizar a mais na indireta? Vão ser utilizados 2 anticorpos a mais, um primário e um secundário. Isso, essa é a principal diferença, então. Por quê? Se tivesse uma questão, qual é a diferença da imunofluorescência direta para indireta? Na imunofluorescência indireta, eu tenho um segundo anticorpo que vai ser marcado. E por conta disso, ela é mais sensível do que a imunofluorescência direta, tá? Então, principalmente, essa é a diferença. Então, aqui eu vou passar as imagens que a gente não viu. Então, eu tenho meu antígeno na lâmina, o meu anticorpo primário, o meu anticorpo secundário e o fluorocromo, que é a molécula que vai me dar coloração dentro da imunofluorescência. Querem perguntar alguma coisa sobre a imunofluorescência? Eu acho que vocês não estudaram muito, não, porque a gente tem dúvida quando a gente estuda. Ou o negócio tá muito confuso aí na cabeça de vocês. É muita informação, professor. Então, os dois tipos de imunofluorescência que eu tenho, direta e indireta. Qual é a mais sensível, a direta ou a indireta? Indireta. A indireta. A gente vai fazer o uso de um componente a mais. Qual é o componente a mais que não tem na direta? Um anticorpo. O anticorpo, muito bem. O segundo anticorpo. Certo. Professora, aqui no meu material tem tudo que a senhora está falando, só que tem muita coisa. Muita coisa. Pois é, por isso que a gente tem agora agora aqui é a hora da gente ver as coisas mais importantes, de filtrar. Porque na prova eu não vou colocar tudo isso daí, porque senão não adianta, a gente não consegue absorver tudo, né? Eu quero que vocês aprendam os principais pontos. Por exemplo, de cada diagnóstico, quais são os tipos de técnicas que eu tenho dentro daquele diagnóstico? E isso é importante vocês saberem. Então, ali dentro desse teste de imunofluorescência, eu tenho dois tipos apenas, o direto e o indireto. Beleza, é só isso, direto e indireto. Qual é a substância que vai me dar a cor? Fluorocromo. O que vai diferenciar a minha imunofluorescência direta da indireta? A utilização de um segundo anticorpo, e isso vai fazer com que ela seja mais específica. Acabou, é só isso. Entendeu? Só isso. O tipo de teste, o tipo de doença, eu não preciso de nada disso. Eu só preciso que vocês saibam o fundamento, tá? Então, ele vai me permitir a localização, né? Principalmente aqui, ó. Basei assim, cadê? Então, é uma técnica que vai me permitir a localização de antígenos em tecidos ou células.
Só. Ele vai me permitir a localização de antígenos. Então, se ele vai me permitir a localização de antígenos, o que é que eu vou ter ali na minha placa? O anticorpo. O anticorpo, muito bem. Se for uma técnica direta, quantos anticorpos eu tenho? Somente um. Só. 1. Se for uma técnica indireta, quantos anticorpos eu tenho? 2. 2 anticorpos, sendo que um ele vai estar o quê? Ele vai estar conjugado. Isso, para que eu possa ver a coloração, um deles vai estar o quê? Conjugado com fluoresceína. Isso, só que olha só, o conjugado é mais quando a gente fala de conjugado enzimático. O que eu aconselho vocês falarem é marcado. Ele vai estar marcado com fluorocromo, tá? Então, na imunofluorescência, é só ver. Fluorescência, fluorocromo, tá? Aqui, olha só, Virna, não... Cadê? Ai, é só isso que eu preciso que vocês saibam, porque fluoresceína é um tipo de fluorocromo, muito mais específico. E o que eu não quero que tu esqueça é da palavra fluorocromo, porque vai servir para qualquer um, tá bom? Então tá, vamos lá. Imunofluorescência. Um teste onde eu vou fazer a localização, né, de antígenos em tecidos ou células. Tá, eu preciso saber de tecidos ou células? É necessário, mas o que eu preciso saber é que vocês saibam que é de antígenos. Tá, beleza. É um teste onde eu vou fazer a localização de antígenos. O que eu vou utilizar para que eu consiga observar essa localização? Qual é a molécula? Fluorocromo. Fluorocromo, muito bem. E eu consigo observar a olho nu? Não. Não, eu preciso do quê? De um microscópio de fluorescência, fluorescência. né? Muito bem, beleza, perfeito. Depois disso, eu preciso saber quais são os 2 tipos de técnicas que eu tenho dentro da imunofluorescência. Quais são? É direta e indireta. Direta e indireta. Pronto. Tá? Eu utilizo aqui iodo 125, carbono, trítio. Eu utilizo? Não. Não. Onde é que eu vou utilizar esses radioisótopos? Qual é o nome do teste? Radioimunoensaio. O radioimunoensaio, muito bem. Então, eu tenho como marcador o iodo, o carbono e o trítio no radioimunoensaio e eu tenho o fluorocromo na imunofluorescência, tá? Isso aqui é muito importante vocês saberem. Certo, perfeito. Agora sim, a gente vai conversando. O que vocês não souberem, a gente vai conversando e vendo o que a gente tem que fixar. Tá. Quimioluminescência. Na quimioluminescência, a gente principalmente faz essa comparação com um método que ele é mais nocivo para a saúde, né? Então, aqui, a quimioluminescência, ela vai ser baseada na emissão de luz, e essa luz, que nada mais é uma energia, né? Como a gente falou, se a gente tocar na lâmpada que está aí na nossa casa, a gente queima a nossa mão, certo? Vocês já fizeram isso? Já foram trocar a lâmpada e pegaram na lâmpada sem um pano e queimaram a mão? Já fizeram isso? Sim. Então, por quê? Essa energia, né? Essa energia luminosa, na verdade, essa emissão de luz, ela é forma de energia, tá? Então, a gente tem uma reação química que está ocorrendo ali. Aqui, olha só, presta atenção. Eu consigo quantificar antígeno ou anticorpo presente em fluidos corporais. Então, se eu for perguntar para vocês, qual é a diferença em relação à amostra da imunofluorescência para a quimioluminescência? Na imunofluorescência, eu posso fazer a quantificação de antígeno ou anticorpo presente em fluidos corporais? Vou até voltar aqui para a gente ler novamente. Olha só, por isso que eu disse que é importante vocês lembrarem. Detecção ou localização de antígenos
Tem anticorpo aqui? Não, só antígeno. Em tecidos ou células? Tecidos ou células? Quando a gente vai lá para a quimioluminescência, o que eu vou ter? Eu vou ter um método que vai quantificar antígeno e anticorpo presente em fluidos corporais. Então, já é uma diferença entre as duas técnicas, certo? Sim. Eu vou utilizar fluorocromo na quimioluminescência? Não. Não vou utilizar fluorocromo na quimioluminescência. A quimioluminescência, então, ela é um tipo de diagnóstico que ela veio para substituir o radioimunissaio, principalmente, tá? Por conta de todos aqueles compostos químicos que a gente já viu, né, já falou, e por conta da instabilidade dele. Então, é sempre bom lembrar que, devido a essa instabilidade, né, eu tenho uma limitação do teste. Então, aqui, na quimioluminescência, eu tenho um teste muito sensível, específico, né? É um exame basicamente automatizado e rápido, né? Eu posso fazer, olha só, outra vantagem dele. Eu posso fazer a utilização de várias amostras, né? Ou moléculas distintas em uma só vez. Eu posso quantificar em uma só vez, tá? Então, nos outros testes, eu não posso fazer essa quantificação de uma só vez. Aqui, eu posso fazer. Então, qual é a principal diferença aqui dele? Que eu vou quantificar antígeno e anticorpo em fluidos corporais, tá? Não esqueçam disso. Quantificação em fluidos corporais. Eu estou olhando para cá, que é porque eu estou tentando ver a prova e dar umas dicas assim que vocês consigam absorver na hora, sabe? Porque se eu for olhar só aqui para o slide, vai ficar muito mais difícil, porque a gente tem muita coisa. Então, aqui, o que vocês conseguiram absorver da quimioluminescência? É uma técnica que se baseia na emissão de energia luminosa. Isso. É uma técnica automatizada. O que mais? Que quantifica quantitativa, antígeno de anticorpo, em fluido corporal. presentes em fluidos corporais. Isso. E eu posso fazer várias amostras ou moléculas só de uma vez, a análise? Pode. Posso, isso é importante, porque nos outros a gente não pode. Então, isso é importante vocês lembrarem. Tá? Ela possui elevada sensibilidade e especificidade. Isso. E nele eu tenho vários tipos de quimioluminescência. Eu tenho quimioluminescência direta, indireta, de competição, com antígeno marcado, com anticorpo marcado. Tenho isso? Não. Não, eu não tenho, né? Qual é o nome do ensaio imunoenzimático não, do imunoensaio, onde eu vou ter o teste direto e indireto? O radioimunoensaio. Não, imunofluorescência. Imunofluorescência, isso, não esqueça. É o mais simples, onde eu vou ter só dois tipos. É o direto e indireto, imunofluorescência, tá? Onde eu vou utilizar os fluorocromos. Na quimioluminescência, eu tenho uma energia que vai ser emitida em forma de luz. E eu vou fazer a observação em um aparelho, tá? Aqui eu vou trabalhar com fluidos corporais e eu posso detectar várias moléculas e várias amostras e várias moléculas de uma vez só. Certo. Imunohistoquímica. O que é a imunohistoquímica? Eu vou trabalhar com fluido corporal? O que vocês acham? Não, é tecido. Não. Eu vou trabalhar especificamente com tecidos, né? Então, imuno, que vem do imunodiagnóstico, histo, né? Que é de tecido, e química, porque eu vou utilizar um composto químico. Então, aqui, eu posso fazer também a localização, né? Porque eu pego aquele tecido e vejo onde é que está inserido aquele dano ali no tecido, ou antígeno ou anticorpo, tá? A imunohistoquímica, ela é o teste onde a gente vai ter diversos métodos de análise. Então, eu tenho o método direto e indireto.
Eu posso confundir com a imunofluorescência? Se só tiver método direto e indireto, eu posso confundir. Mas se tiver o método peroxidase, antiperoxidase, avidina, biotina, não tem como confundir. Então, o que eu quero que vocês me digam daqui? Não quero que vocês me digam quais são os tipos de método que tem, porque são muitos. Não. O que a avidina e a biotina vai trazer de importante para esse tipo de teste? Ela amplia a leitura. Isso, muito bem. Então, é isso que vocês têm que lembrar. A avidina e a biotina, ela vai aumentar a sinalização, ela vai aumentar, né, a possibilidade de leitura, tá? Então, pensem nisso, não esqueçam disso, tá? Como é um teste que ele é uma parte manual, ele é um teste totalmente confiável ou ele é um teste passivo de erros? Ele é passível de erro. Ele é passivo de erro porque quanto mais etapas manuais nós tivermos, mais passivo de erro vai ser aquele teste. Uhum. Certo. Deixa eu ver outra coisa aqui que eu preciso que vocês saibam. Tá, vamos lá. Então, o que vai me diferenciar em qualquer teste? O método direto e indireto é um segundo anticorpo, como a gente já viu. A avidina e a biotina elas vão ser necessárias para aumentar a sinalização, né? É importante que vocês lembrem disso. Como é que faz essa parte? A gente não vai precisar. Então, aqui, em relação à vantagem, uma vantagem muito importante desse teste é que ele vai permitir a análise de um ou múltiplos antígenos simultaneamente, tá? Então, eu posso fazer a marcação ali no tecido com um ou mais antígenos. Qual é a principal desvantagem? Como eu vou ter que fazer a minha fixação ali no meu tecido, né, eu posso, né, nem sempre ter uma estabilidade ali do tecido, o manipulador pode cortar errado, né, eu posso ter uma variabilidade, conforme a leitura que for realizada, porque então é um teste subjetivo. Se eu não fizer a correta fixação do meu composto químico ali no tecido, eu também não vou conseguir observar. Aquele tecido, como ele vai ficar em parafina, se ficar muito tempo eu também não vou conseguir utilizar. Então, sempre que vocês verem um teste que utilize composto químico ou que utilize radioisótopos, a desvantagem dele sempre vai ser essa instabilidade do material. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa para falar? Não, aqui foi. Então tá, vamos só recapitular as principais partes. Quais as principais características do radioimunensaio? O que eu vou observar no radioimunensaio? Como é que eu vou fazer o radioimunensaio? O que eu vou utilizar? Lembre, os radioisótopos, certo? Se eu vou utilizar radioisótopos, eles são instáveis. E eu preciso de um laboratório que tenha um aparato ali de biossegurança, né? Os tipos que eu tenho tanto de competição para antígeno marcado quanto para anticorpo, de sanduíche eu só tenho de antígeno, e eu tenho também para detecção de IgE, que é o anticorpo. Não preciso saber as etapas. Imunofluorescência. Eu tenho aqui um composto que vai me dar a coloração, que é o fluorocromo, né? Aqui eu vou poder ver a localização de antígenos em tecidos ou células. Preciso de um microscópio especializado para fazer essa observação, né, da minha amostra. Oferece riscos à saúde por conta do material utilizado. E eu só tenho dois tipos de métodos, direto e indireto. Alguma dúvida? Não. Muito bem. Então, vamos passar. Eu acho que esse deve ser o mais complicado. O ELISA deve estar muito fácil para vocês, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos abrir o ELISA. Então, tá. A técnica de ELISA, eu vou utilizar enzimas? Vai. Vou utilizar enzimas, né? Então, primeiramente,
Se vocês fossem... Deixa eu passar aqui para o slide mais importante. Se vocês fossem falar para mim como é feita a técnica de ELISA, de acordo com a imagem que eu vou mostrar aqui para vocês, como vocês descreveriam a técnica? Ai, deixa eu voltar aqui a imagem. Vou colocar um teste aqui mais fácil para a gente conseguir observar. O método direto, eu acho que o método direto é o mais fácil. Como vocês me descreveriam, o método indireto é o mais fácil. Como vocês me descreveriam essa técnica? Primeiramente, o que tem ali no poço? O antígeno, né? Tem um antígeno absorvido no poço, né? Depois, o que eu vou colocar? Vai me dizendo aí, passo a passo. O soro do paciente, Soro do paciente, o anticorpo com a enzima, conjugado com a enzima. o anticorpo conjugado com a enzima. E depois eu vou colocar o quê? Para mostrar com Substrato. substrato enzimático, tá? Onde é que esse segundo não, porque aqui eu vou estar procurando um anticorpo que está no soro do paciente. Onde é que esse meu substrato enzimático vai se ligar? Vai se ligar no anticorpo secundário. No anticorpo secundário, que é o do paciente, certo? Então, se eu fosse descrever essa técnica, o que eu falaria? Primeiramente, eu tenho adsorvido ali no fundo do meu poço, ali no fundo do poço, o antígeno. Depois eu vou colocar a amostra do paciente, certo? Depois, o que eu vou colocar? O meu substrato enzimático. E esse substrato enzimático, ele vai se ligar onde houver um anticorpo do paciente ligado ao meu antígeno. E ele vai me mostrar a coloração. Qual é a diferença do método direto para o indireto? É a utilização de dois anticorpos, um primário e um secundário. Isso mesmo. Não esqueçam disso. É sempre a mesma coisa, a utilização de um anticorpo secundário. O que vocês querem saber mais sobre o ELISA, que vocês têm dúvida? Aqui, eu tenho aquela possibilidade dos meus componentes serem instáveis, assim como é no radioimunoisótopo, no radioimunoensaio, na imunofluorescência. Aqui os meus componentes são instáveis. Não, a gente está lidando com Não, enzima. isso, se a gente colocar num ambiente ali preconizado pelo fabricante, por exemplo, temperatura e luz, ele fica estável por muito tempo, né? Porque justamente como o Eric falou, a gente está lidando com enzimas, então ele é muito estável. O ELISA, todos os componentes do kit, eles são muito estáveis. Então essa já também é uma diferença em relação às outras técnicas. Então, por que ainda são feitas outras técnicas? Porque eu não consigo utilizar ainda o ELISA para qualquer tipo de amostra biológica e nem para qualquer patógeno. Então, por conta disso, ainda a gente utiliza as outras técnicas. É um teste... O que vocês podem me falar sobre a vantagem e a desvantagem desse teste? É um teste muito sensível, específico? Ele é sensível, específico, o custo dele é baixo, ele é rápido. Eu posso fazer várias amostras de uma só vez? Pode, porque ele tem um Posso fazer até certificado de 94. automação também. Eu posso fazer até 94 amostras de uma só vez. Ele é um teste que eu posso... ele tem vários níveis vários processos. Então, ele pode ser tanto manual quanto automático. Tá? Eu posso fazer o teste todinho e qualificar ele só observando. Aqui eu não preciso de um microscópio adequado, né?
Então, eu posso só observar e qualificar, ou se eu tiver a máquina, eu posso colocar a minha placa de ELISA ali e ele vai quantificar. Então, é um método de imunodiagnóstico que eu posso tanto quantificar como qualificar. Não vou perguntar nada sobre terceira geração, quarta geração, nada. Eu só preciso daqui que vocês saibam como é feito o método básico, tá? Direto, eu tenho a utilização apenas de um anticorpo e o indireto de 2 anticorpos. Qual é a diferença aqui? É que um anticorpo ele vai estar no soro do paciente e o outro vai estar marcado ali com a enzima. Querem perguntar alguma coisa sobre o ELISA? Não, né? Tá certo. Então, não tem dúvidas, vamos passar para o outro teste. Vamos passar para o Western blot. Qual o principal patógeno que a gente vai utilizar para identificar através do Western blot? Qual vermelho feio? São os vírus, professora. Vírus Isso. HIV, vírus de hepatite. Isso, muito bem. Então, o principal são os vírus, principalmente o HIV. O que eu vou conseguir identificar através do Western blot? Proteínas. Isso, as proteínas do vírus. Então, se o paciente acabou de se contaminar, né, eu posso fazer esse teste de Western blot nele? O que vocês acham? Quando o paciente ele é soropositivo, ele está com suspeita de estar contaminado, eu posso coletar qual tipo de amostra para HIV? Qual tipo de amostra eu coleto dele? Urina, fezes, sangue? Qual é o tipo de amostra? É o sangue. Sangue. Então, por que eu coleto o sangue do paciente? Porque eu tenho cópias virais ali circulantes. Eu tenho várias muitas quantidades de vírus ali circulantes no soro do paciente. Então, se eu tenho vírus circulante no soro do paciente, o vírus em si, ele é o quê? Ele é nada mais do que proteína, né? Então, se o paciente acabou de ser contaminado, ou se ele está com suspeita de ser contaminado, o padrão ouro para o diagnóstico de HIV é o Western blot, porque a gente consegue visualizar as proteínas do vírus, né? Então, através do Western blot, eu posso visualizar as proteínas do vírus, tá bom? Não esqueçam disso. Então, tá. Aqui eu posso utilizar para hepatite B, hepatite C. Então, o Western blot, ele é proteína, né? Principalmente para HIV. Eu tenho um processo diferente aqui, que é uma etapa de eletroforese. Não vou perguntar para vocês quais são as etapas. Mas, se por um acaso eu perguntar qual tipo de imunodiagnóstico, onde a gente utiliza tanto a eletroforese como anticorpos marcados, né? Aí vocês já sabem que é o Western blot, tá? Se o paciente acabou de se contaminar, posso utilizar o Western blot para fazer o exame? Posso. Por quê? Porque ele vai fazer a detecção de proteínas e os vírus nada mais são do que um complexo proteico. Tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui, para não ficar muito complexo. Eu acho que eu vou ter que voltar lá na plataforma e mudar algumas coisas, porque senão vai ter muita gente que vai ficar comigo em dezembro. Tá, vamos fazer agora um apanhado geral. Se eu perguntar para vocês quais são os tipos de diagnósticos que eu vou utilizar, moléculas para marcar, para dar uma cor, o que vocês me diriam? Quais são os diagnósticos, os tipos de diagnósticos marcados que nós vimos até agora? Radioimunoensaio? Ensaio, qual outro? Imunofluorescência. Quimiluminescência, fluorescência, qual outro? O Western blot, né, que a gente está falando agora, qual outro?
Imunohistoquímica e o ELISA. Isso, então esses todos que nós vimos agora, eles são imunodiagnósticos que a gente vai utilizar moléculas para marcar. Se por um acaso cair lá na prova, floculação, aglutinação e partículas de látex, sistema ABO, são imunodiagnósticos que a gente vai utilizar moléculas marcadas? Não, nós não vamos utilizar moléculas marcadas, tá bom? Então prestem atenção nisso também. Certo, deixa eu ver outra. Se eu for perguntar para vocês assim, no teste de imunofluorescência, uma situação, vou colocar uma situação aqui. Eu fiz o exame, né, com o paciente no teste de imunofluorescência e o manipulador da amostra não conseguiu observar nenhuma mudança de cor. O que vocês acham que aconteceu nessa situação? Ele não conseguiu observar nenhuma mudança de coloração quando ele olhou para aquela amostra. O que aconteceu? Não entendi a pergunta, professor. O manipulador, o Eric está fazendo ali o diagnóstico do paciente. Fez tudo direitinho, mas quando ele observou a lâmina com a amostra, ele não conseguiu observar nenhuma coloração. Por que ele não conseguiu observar nenhuma coloração? O que eu preciso ter no exame de fluorescência para que eu consiga observar a coloração? Fluorocromos. Fluorocromos, mas só com fluorocromo eu consigo observar a coloração? O que eu preciso ter para conseguir observar a coloração? O microscópio. O microscópio, não esqueçam disso, porque na imunofluorescência o microscópio é muito importante. Tá? No radioimunoensaio, o que é mais importante? Eu saber que eu vou utilizar compostos de radioisótopos, são instáveis, então eu tenho que ter um cuidado com a biossegurança, né? Por conta disso. Eu vou também utilizar um aparato todo diferente, né? Porque tem um risco operacional muito grande. É um teste que ele tem uma alta sensibilidade. E eu tenho a possibilidade de quê? De fazer competição com antígeno marcado, competição com anticorpo marcado, sanduíche de antígeno e detecção de IgE. Tá bom? Não esqueçam disso. São os tipos. Eu não preciso que vocês saibam as etapas que a gente faz, mas eu preciso que vocês saibam os tipos de teste que é feito em cada imunodiagnóstico desse que nós estamos vendo aqui. Eu acho melhor, de acordo com o que a gente falou agora, vocês estudarem mais um pouco e depois, se vocês precisarem, vocês podem me perguntar lá no WhatsApp ou mandar um e-mail, porque tá difícil. Eu não estou sentindo segurança em ninguém, em quase ninguém. Na verdade, quem está me respondendo é a Virna, o Eric e a Leida. Né? E eu sei que tem muita gente que precisa aí de muitos pontos. Os 3 pontos, quem fez todos os exercícios que eu pedi, já tem os 3 pontos. Então, já é uma coisa que vocês não precisam se preocupar, certo? Mas, eu preciso que vocês saibam o resto dos testes. Por quê? Eu não posso colocar uma pergunta que ela é direta. São questões só de marcar. Eu não vou colocar nenhuma pegadinha. Eu vou colocar perguntas relacionadas àquele teste ali. Então, quem estudou sobre aquele teste vai saber na hora. Pode estar complicado agora, porque eu estou falando de muitas coisas. Mas na hora vocês vão conseguir organizar a cabeça de vocês. Mas tem que estudar, senão não vai conseguir. Pode falar, Lida. Eu confesso, assim, que eu estou estudando, me esforçando. Só que, assim, eu só estou muito nervosa. Eu não consigo nem responder para a senhora essas perguntas quase todas. Não, mas eu sei que tu sabes, porque tu já respondeu antes.
Vai ver, mas eu tô nervosa, lhe confesso. Mas assim, eu vou me esforçar bastante para essa prova. Acredito que é por causa que você está fazendo pergunta uma atrás da outra, mas lá a gente aprova. Vamos conseguir. Isso. Não, então, eu vou perguntar coisas básicas de cada teste, mas assim, tem que estudar direitinho de cada teste. Não se prendam a, por exemplo, como é feita a técnica de rádio municipal. Por quê? Porque é muita coisa, entendeu? É muita coisa que a gente vai ver no rádio municipal, então são vários tipos de teste. Eu não vou perguntar todos esses para vocês. Agora, por exemplo, o que eu posso perguntar? Do ELISA. O ELISA é uma técnica básica. Então, toda vez que eu for perguntar de algo que seja teste direto ou indireto, lembrem-se que eu vou ter um segundo anticorpo. Então, provavelmente, né, a ligação do meu conjugado enzimático vai ser onde? No meu anticorpo, certo? Não esqueçam disso. O que eu vou ter ali no método indireto que eu não tenho no método direto? O segundo anticorpo. Tá bom? Então, onde é que a minha substância cromógena vai se ligar? O meu anticorpo. Ou ele vai se ligar nele, ou o segundo anticorpo já vai estar marcado mostrando a cor. Então, são essas características básicas que eu preciso que vocês estudem mais. Qual é a característica básica de cada teste? Então, façam aí. O que eu preciso saber em 5 linhas de cada teste? Se vocês pudessem resumir. Tá? Então, é isso que vocês vão fazer agora. Não dá para estudar tudo o que eu passei, que é muita coisa. Mas façam lá. No que se baseia a técnica? O que é a técnica de imunofluorescência? Na técnica de imunofluorescência, eu posso quantificar ou eu posso qualificar antígeno anticorpo. Aí vocês já colocam lá. Outro ponto. Quais são os tipos de teste? Ele tem esse teste aqui, esse. Outro ponto. Eu vou utilizar o quê? Eu consigo observar o olho nu? Não, eu preciso de algo específico. Então, eu já vou colocar lá. Então, é assim que eu quero que vocês façam um esboço para vocês estudarem, porque senão vocês não vão conseguir, porque é muita coisa. Tá bom? Então, se tiverem alguma dúvida, podem mandar lá no WhatsApp para mim, se eu não responder na hora, mas depois eu respondo, porque a prova vai estar um pouquinho mais complicada nesse sentido. Os testes, eles são muito específicos, não é como a primeira verificação, que era muito mais simples. Agora, os testes, eles possuem peculiaridades, mas são essas peculiaridades que vão fazer vocês acertarem na prova. Eu preciso de um microscópio específico no ELISA? Não, eu não preciso. Então, já é algo que eu tenho que saber. Eu posso fazer o ELISA tanto manual quanto automatizado? Posso. Então, é um teste que ele vai se adequar a vários níveis de automação, tanto manual quanto automatizado. Eu posso fazer várias amostras no ELISA? Ou eu preciso fazer uma amostra por vez? Não, eu posso fazer várias amostras por vez. No ELISA, eu trabalho com tecido? Não, eu não trabalho com tecido. Eu trabalho com fluidos biológicos, amostras, pode ser soro, plasma, sangue, pode ser fezes, tá? Então, eu preciso saber essas características distintas. Lá na imunofluorescência, eu vou utilizar, por exemplo, carbono, eu vou utilizar compostos radioisótopos? Não. Onde é que eu vou utilizar? No radiomunicipal, não na imunofluorescência. Tá bom? Então, eu preciso que vocês saibam essas diferenças. Tem alguma dúvida a mais? Tá tão complicado que não dá nem para ter dúvida, né? Tá difícil. Acho que a gente precisa estudar mais um pouquinho, professor. Verdade. Fazer justamente esse resumo em cima do resumo. Isso mesmo, Virna, faz isso. Façam uma tabela com todos os diagnósticos. Radiomunicipal, imunofluorescência, quimiluminescência, ELISA, imunohistoquímica. Então, façam uma tabela. Aí vocês vão colocar lá. Que tipo de amostra eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com tal tipo de amostra. O que eu posso procurar? Quais são os tipos de diagnóstico dentro dele? No rádio municipal tem isso, isso e isso. Nesse tem isso. Então, com essa tabela, vai ficar muito fácil para vocês estudarem e não tem como errar. Não tem como errar. Eu consigo observar olho nu ou não? Não. Qual é o tipo de composto que eu vou conseguir utilizar para que ele marque minha amostra? É um radioisótopo. É um composto químico. Aqui na quimiluminescência ele vai emitir uma luz. No ELISA ele pode emitir uma coloração também, através da enzima. Então,
Por exemplo, o Western blot, qual tipo de amostra? Eu posso utilizar sangue, soro, dependendo de onde aquele vírus vai estar, principalmente para a busca de quê? De vírus. Principalmente para qual vírus? HIV. O que eu vou procurar no Western blot? Proteínas. Então, se o paciente já estiver contaminado, eu vou conseguir encontrar as proteínas? Posso encontrar as proteínas. Façam essa tabela e, se vocês quiserem, vocês podem me mandar para que eu ajude vocês a organizar melhor, tá? Já ia acontecer comigo o que aconteceu lá em Bioquímica no semestre passado, que eu quase fiquei. E o meu resumo tinha muita coisa. Muita e chegou coisa, na hora da Isa. prova, eu não conseguia fazer a prova, porque eu tinha estudado muita coisa. Eu tinha memorizado as Então, principais partes. isso. Não, faça isso. Faça uma tabela com todos os exames e vá colocando. O ideal é que a gente monte a mesma pergunta para todos. Então, eu vou colocar a tabela, eu vou colocar aqui o nome dos exames ao lado e eu vou colocar em cima tipo de amostra, tipo de teste, por exemplo, alguma peculiaridade. Eu preciso de um microscópio. Aqui eu preciso de um fluorocromo. Aqui eu preciso de um radioisótopo. Então, tudo isso eu vou colocar. É sensível? É específico? Qual é a principal vantagem? Um método rápido, um método automatizado. Qual é a principal desvantagem? O descarte do material. O manipulador pode ficar cego, pode ter câncer. Então, faz essa tabela básica e estuda só por ela. Pronto. Não precisa estudar todas aquelas perguntas que a gente fez, que é muita coisa. Vou fazer isso, professora. Certo. Aí, se tu quiseres me mandar, pode me mandar, tá? Tá ok. Que eu dou uma olhada. Obrigada. Eu não quero que vocês fiquem, gente, porque é muito ruim ficar para a verificação final. É muita coisa que tem que estudar. Na verificação final, a gente tem que estudar o conteúdo da primeira e da segunda. Então, é muita coisa mesmo. Tá? Eu quero que todo mundo passe logo, agora. Então, todo mundo que já entregou os trabalhos tem 3. E a gente precisa correr atrás dos 7. Algumas pessoas precisam correr atrás de 7, algumas pessoas precisam correr atrás de 1, 2, né? Mas se esforcem que vai dar tudo certo. Eu vou modificar as questões que eu coloquei, vou tentar deixar da forma mais simples possível, tá? Para que todo mundo consiga fazer. Mas eu também não posso fazer uma questão assim. Por exemplo, qual é o método diagnóstico que vai utilizar enzimas para me mostrar a cor? Eu não posso colocar Elisa, Eliso, Elisa. Não posso, né? Não posso colocar assim. Então, vocês têm que estudar um pouquinho também, tá? Eu acho que vocês estão assustados, né? Pode colocar, tipo assim, quem descobre o Brasil, né? Mais ou menos isso, Leida. Eu pensei que eu fosse chegar aqui e todo mundo fosse arrasar. Um ou outro teste que fosse mais complexo. Mas, pelo que eu vi, né? Bom, então. Oi, pode falar, Leida. Bora comer. Bora, vou encerrar por aqui. Façam com calma, leiam com calma, que eu vou estar disposta a tirar a dúvida de vocês, tá? Tá bom, tá, professora. Eu já estou desesperada aqui, porque eu vou ficar na sua prova. Eu tirei 3 na outra, não sei por que eu tirei 3. Mas olha só, presta atenção. O que era legal de vocês fazerem? Uma tabela para todo mundo estudar junto. Não que a Virna vai me dar dela. Não, mas conversem para que vocês coloquem os mesmos parâmetros da tabela e cada um faz a sua e cada um estuda e todos estudam a mesma coisa. E aí não tem como errar. Não tem como errar. Tá? Então eu vou encerrar por aqui para a gente almoçar. Respirem, tomem um banho e façam com calma. Estudem com calma. Vou marcando lá as principais partes e vai dar tudo certo. Eu vou fazer e vou enjoar, viu? Vou fazer meu exercício e vou enjoar a senhora. Tá bom. Se eu não responder logo, mas assim que eu tiver um tempo eu respondo, tá? Tá, beleza. Obrigada. Beijo. Boa tarde para todos. E até Boa a tarde, próxima. professora. Até.